Bom, é muito fácil nós crermos em Deus, nos apegarmos a Deus quando tá tudo indo muito bem, quando tudo dá certo. E quando algo que a gente quer muito não dá certo, o que a gente faz? Como é que a gente reage a tudo isso? Bom, eu sou Luana Calazans e desde o início do ano eu estou em preparo para fazer uma maratona. Tentei fazer a maratona de Porto Alegre, não deu certo por causa da catástrofe. E me inscrevi em uma outra maratona, que foi a de Buenos Aires, que foi agora em setembro. Então, assim, eu fiz um ciclo, né, de maratona muito longo. Me preparei, foi um ciclo muito lindo. Fiz várias provas, fiz aquátulo, que eu nunca tinha feito, ganhei pódio. Foi, assim, um ciclo muito abençoado. Foi um ciclo que eu não tenho o que reclamar. Foi muito importante. Tive uma grande melhoria na minha performance. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Só que a prova-alvo, que era a maratona, ela não deu certo. Eu fui para Argentina, que era lá em Buenos Aires, fui muito bem preparada e na metade da prova eu tive um apagão. Não lembro o que aconteceu, não lembro de me sentir mal, não lembro e simplesmente acordei na ambulância. Acordei completamente paralisada, não conseguia mexer o dedo, não conseguia falar, acordei sem memória, acordei assim, não lembrando de onde eu estava, o que eu estava fazendo, por que eu estava ali. E eu vim aqui trazer, né, esse testemunho, porque essa história me lembrou muito a história de Jó. E por que lembrou? Porque assim que eu abri os olhos, eu ouvi Satanás falar no meu ouvido. Falou o seguinte: aonde está o seu Deus? E eu comecei assim, Deus, Deus, pensando, né, que eu não falava. Pensei, Deus é tudo pra mim. E aí eu comecei a pensar, mas tem Deus e tem mais alguém. Aí eu pensei, Jesus, Jesus. Aí eu falei, Jesus, me ajuda, me ajuda. E Satanás ficou ali me bombardeando de setas. E isso é uma conversa espiritual. Para quem não entende dessas questões espirituais, vai achar tudo isso muito louco. Mas é assim que funciona. O mundo espiritual ele existe, ele é muito mais real do que esse físico e não é fácil. Bom, assim que eu identifiquei essas setas, eu lembrei de repreender. Então eu repreendi. Eu repreendo todas as setas do inimigo em nome de Jesus. Mas eu fui bombardeada. E assim, você vê que Satanás ele não dá uma trégua, né? Eu acabei de acordar e ele já veio pra cima. Onde está o seu Deus? O que você vai falar para as pessoas agora? Ou como é que você vai explicar isso, que a sua prova não deu certo? Sai da sua igreja. Você tem que abandonar tudo agora. Agora acabou. Agora já era. O que você vai falar? Enfim, fui muito bombardeada. E eu demorei muito pra entender tudo. E, enfim, sobre esse processo da maratona, fui hidratada, tomei muito soro, fui pro hospital, saí da corrida, não voltei. E fiquei no hospital o dia inteiro. E só fui realmente começar a entender tudo o que aconteceu recentemente, né? Muito tempo depois. Bom, em momento nenhum eu larguei a mão de Deus. Em momento nenhum. E detalhe, assim que eu estive me sentindo melhor, eu não vou citar nomes, mas uma pessoa disse: você está sendo castigada por Deus. Ainda tomei mais essa. Não bastasse a prova não ter dado certo, ainda tomei mais essa. Você está sendo castigada por Deus. Deus está te castigando. Então essa história tem tudo a ver com Jó. E assim, eu durante todo esse processo da maratona, eu senti que Deus também estava me tratando, me preparando espiritualmente. Eu sentia em todo momento essa outra lacuna, né? Esse tratamento em paralelo, o espiritual e o físico, em todo momento. Só que a gente, claro, se pergunta, poxa Deus, por que então que não deu certo? Por que não sei o quê? Mas eu parei de questionar, agradeci a minha vida, agradeci
poder voltar, porque você voltar sem memória é uma sensação de, poxa, eu morri e nasci de novo, sabe assim? E a gente vê o quanto a gente é frágil, né? Bom, enfim, o que diz a história de Jó? Jó, ele era um homem muito rico, ele tinha filhos, filhas, uma esposa, ele era muito respeitado onde ele morava e tudo. E aí diz o seguinte, né? Satanás, isso está no primeiro capítulo de Jó, né? Satanás, em um momento, ele vai lá conversar com Deus. E aí Deus pergunta para ele, de onde que você vem, né? De onde você está vindo? Aí Satanás fala assim, de rodear a terra. Então isso quer dizer que Satanás está solto, está rodeando. E aí Deus fala, né? No versículo aqui, capítulo 1, versículo 11. Deus fala assim, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí continuando, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-lhe os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e o levaram e mataram aos servos o fio da espada. Só eu escapei. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se na terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E a história de Jó é assim, ele foi perdendo tudo. A mulher falou para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele perdeu tudo, ele ficou assim numa caverna, todo doente, eu não lembro aqui, mas assim, com doença contaminosa, que ele pegava um casco da telha e ficava tirando. Enfim, resumindo, essa história é muito boa. E conforme ele foi perdendo as coisas, porque Satanás ia provocando Deus, né? Ele te adora porque ele tem tudo. Tira pra ver se ele continua te adorando. Você abençoa ele, eu quero ver se ele ficar sem nada, se ele vai continuar te adorando. E daí depois que Jó tá lá na caverna e tudo, tem os amigos dele que resolvem visitá-lo. Amigos que a gente entende que eram cristãos também, né? Amigos que conheciam a Deus a princípio. E os amigos vendo Jó ali, o que eles fazem? Eles começam a dar sermão para Jó, falando que Jó estava em pecado, que não é possível, que se aquilo tudo estava acontecendo com ele é porque ele tinha feito algo muito errado contra Deus, que ele tinha pecado contra Deus, que ele estava... Começaram a falar um monte para Jó. E no fim, né, resumindo, ou seja, esses amigos não trouxeram alívio, não trouxeram ajuda para Jó, trouxeram mais peso para ele. E aí que Jó, ele ora por esses amigos, para que Deus possa ter misericórdia e abençoá-los. E Deus, Jó passa nessa prova e Deus abençoa Jó e Jó recupera tudo que ele tinha, né? Então, a história de Jó nos mostra que Deus é tudo que a gente tem e que a gente sempre deve adorá-lo. A gente não entende as coisas,
mas a gente... Então a história de Jó nos ensina que Deus é tudo que a gente tem. E que mesmo que o diabo toque em nossa vida, é com a permissão de Deus. Porque aqui a gente vê isso, né? Que Deus, ele permitiu, né, Satanás tocar a vida de Jó. Deus, ele deu um limite. E o que a gente aprende é que a gente não tem que questionar Deus. A gente tem que ter um relacionamento com Ele, conversar com Ele, buscar entendimento, sabedoria, mas entender que Deus está no controle de tudo. Então, o que eu respondo, né, para Satanás, quando ele pergunta onde está o seu Deus, eu digo, ele está no lugar de sempre, no controle de todas as coisas, né? E de manhã, no domingo, antes da corrida, eu tive um sonho. Eu tive um sonho com confusão, sabe? Confusão, com assalto, confusão. Imagina você no centro, assim, de uma cidade, de madrugada, confusão. Eu fiquei até com receio de ir até o local, porque a gente tinha que fazer um percurso andando. E eu pensei, acho que vai acontecer alguma coisa. Então, assim, já foi um aviso, né, de que algo aconteceria. Mas em todo momento eu conversei com Deus, eu pedi ajuda para Deus. Quando eu ouvi isso, que eu estava sendo castigada, eu confesso que eu caí nisso, de achar que sim, eu estava sendo castigada, que eu fiz algo de errado. E eu pedi perdão para Deus e me coloco na presença dele, todos os dias, querendo estar no centro da vontade dele, porque não existe lugar melhor para estar senão na presença do Senhor. E aí me lembrei dessa história de Jó, que são momentos que a gente passa, que muitos às vezes vão questionar, né? Mas cadê o seu Deus? Não dá tudo certo para você? Você não é abençoada? Você não deu tudo certo? Por que essa não deu certo, né? Essa resposta ela não cabe a mim. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu confio no Senhor. E eu agradeço pela minha vida. Eu fui socorrida. Eu não sei o que aconteceu, mas se eu caí, eu não me machuquei. Eu não tive um arranhão. Eu não fui roubada, porque nesses momentos sempre tem alguém que quer se aproveitar. Eu fui bem tratada, eu fui socorrida, eu voltei com a minha memória, eu voltei com a minha saúde. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. E se alguém tem que tratar comigo sobre algum erro, é o próprio Deus. E eu não me importo, porque Deus, ele é um pai que ele disciplina. E ele disciplina quem ele ama. Então, glória a Deus se você é disciplinado por ele. Glória a Deus se você é aprovado. Glória a Deus que você tem a quem recorrer, porque Deus é o nosso refúgio. E eu tive medo nesses momentos que eu tive na ambulância, mas eu lembrei de Jesus. Eu lembrei de Deus o tempo todo. E eu tô aqui para falar dessa mensagem, porque muitos talvez estejam com essa pergunta: onde está o seu Deus? E eu digo, o meu Deus, ele está no mesmo lugar, no controle de todas as coisas, cuidando de mim, me protegendo, me guardando. E a palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Não é uma coisa, não é duas ou algumas coisas, são todas as coisas. Então tudo que acontece na vida de quem ama a Deus e que foi chamado segundo o seu propósito coopera para o bem dele. Então não tem nada que é desperdiçado. Deus, ele aproveita todas as coisas de todas as formas. E se isso faz parte do meu preparo espiritual, amém, amém, porque foi um ciclo muito especial. Eu me fortaleci muito espiritualmente. Então, assim, Deus, ele tratou comigo durante todo esse tempo essas vertentes do físico e o espiritual.
e o mental. Todas essas áreas, elas foram tratadas durante esse ciclo. E eu não me entristeço de não ter conseguido essa medalha. Eu me alegro no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é o meu Deus e Ele é tudo o que a gente pode ter. Ainda que a gente perca tudo, a gente tem o Senhor. E eu desejo isso para todas as pessoas. Não se apegue a coisas, a pessoas, se apegue a Deus. Porque se tudo acabar, Deus vai estar com você. Amém?